Olá, sejam bem-vindos ao canal da Tanakers. Eu me chamo Arthur Maia, engenheiro eletrônico, com especialização em eletrônica de potência e metrologia. Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre as melhores práticas de utilização do RPT200. Dentre outras coisas que nós vamos falar sobre tudo sobre o registrador, vamos falar também de como você pode trocar o logotipo da Tanakers para o logotipo da sua empresa no gráfico que você vai apresentar para o seu cliente. Bom, pessoal, quando você recebe o registrador, você recebe junto o manual de instruções, o adaptador para você colocar o SD card direto no seu computador, para você passar os gráficos para o computador, tá ok? Você recebe também o carregador de baterias, que eu vou explicar como é que funciona esse carregador, e recebe também um conjunto de ponteiras. Vocês podem reparar que cada ponteira tem uma cor, que é para você criar uma identidade visual por cores, porque cada escala corresponde a uma cor. Você poderia até usar duas ponteiras apenas, mas seria bom você usar as 4 ponteiras, né, 2 por vez, em função da escala que você vai usar. Por exemplo, você vai usar a escala de 200 mili, você usa a ponteira vermelha e a ponteira preta, que é a ponteira comum. Essa ponteira você vai usar para qualquer medição que você for fazer, né? Se você quiser 200 milivolts é a ponteira amarela, 20 volts é a ponteira verde e 200 volts é a ponteira vermelha. Aqui nós temos o compartimento do SD card. Então você tem que observar e colocar o SD card na posição correta. Ele só entra numa posição. Se você for usar ele e tentar colocar em outra posição, ele não vai entrar. E se você forçar, você pode quebrar o suporte. E ele é muito simples e é leve, ó. Basta empurrar e ele fica aqui, ele dá um clique. Se você quiser retirar, você empurra de novo e ele sai e você tira o SD card do local. Se você tentar ligar o registrador sem o SD card, aqui na tela do display ele vai avisar você que está sem o SD card, que é para você não correr o risco de perder um registro, né? Então você não vai conseguir usar o registrador se o SD card não estiver no local. Continuando aqui atrás você tem o número de série do registrador, tá? E tem um guia rápido de utilização aqui atrás, escrito aqui. Esse número de série aqui, quando você fizer algum registro, esse número de série vai aparecer lá no gráfico, que é para comprovar que aquele registro foi feito com esse registrador especificamente. Bom, quando você ligar o registrador aqui nesse ponto, ele vai mostrar a versão, que está na versão 33, e logo depois ele vai mostrar a hora. Essa hora aqui é uma hora que ele está mostrando em que ele não pegou ainda o sinal do GPS. Então ele mostra 00, que é a hora meia-noite, né? Então o que acontece? Você, para parametrizar o registrador, você precisa esperar o GPS colocar a hora local, porque quando ele coloca a hora local, indica que o registrador está conectado com o satélite. E aí, só depois que isso acontece, é que você deve parametrizar o registrador, ou seja, a hora inicial, o tempo total de registro, a amostragem, se você quer uma a cada 1 segundo, se você quer uma amostragem a cada 10 segundos, ou se você quer 10 amostragens a cada segundo, você tem várias opções, né? E aí também a escala que você quer usar. A escala de 200 mili é uma escala que a gente usa para shunt, para medir corrente drenada. A escala de 20 volts é para você medir potencial tubo solo. E a escala de 200 volts é para você medir a tensão do retificador ou a tensão da rede, se for o caso, se ela for 110, né? Porque ele tem um limite de 200 volts.
Uma outra coisa importante também é que quando você parametriza na escala de 200 milivolts, você só vai ter a informação do shunt. Então você vai medir um shunt de 60 milivolts e você tem que guardar a escala do shunt, porque você tem que ver se o shunt é 40 amperes 60 milivolts, se ele é 60 amperes 60 milivolts, se ele é 100 amperes 60 milivolts, porque você vai precisar dessa informação quando você for abrir o gráfico. Então é bom vocês anotarem o shunt que você está medindo, que você está utilizando para medir a corrente drenada. Nas escalas de 200 volts e 20 volts, você vai medir tensão DC e AC simultânea. Então, é uma outra aplicação que esse registrador tem, que poucos registradores têm, né? E que quando você for ver o gráfico, você vai ver lá que tem dois botõezinhos, que eu vou explicar mais tarde, que é o botão de AC e DC, que você pode ver ou um ou outro. Olha, vocês podem ver agora que ele já pegou o sinal do satélite. Eu estou aqui dentro do escritório, quer dizer, é muito rápido ele pegar o satélite. Se ele demorar a pegar o satélite, gente, é porque ou você está num ponto cego, porque existe isso, né? Tem lugares aí que o satélite parece que está passeando, né? E esse GPS, ele tem que se conectar no mínimo com 3 satélites, tá? Ele se conecta até com 12 satélites, mas ele precisa de no mínimo 3 satélites, que é para ele fazer a triangulação e você ter a latitude e a longitude, que é para ele colocar, para ele saber o local que você está, para ele poder colocar a hora local correta, entendeu? Olha, aqui nesse botão display, você apertando, você acende o display lá, ele está aceso. Bom, uma vez que ele já pegou o sinal do satélite, eu vou fazer uma parametrização aqui, tá? Vou colocar para medir potencial tubo solo, né? Para vocês verem que vai entrar na janelinha aqui do display a medição de tensão DC e tensão AC também, tá? Então vamos lá. Aperto o Enter, aparece aqui a informação GMT, né? E aí eu vou apertar o Enter, vou colocar aqui 20 volts e o cursor fica piscando ali no 20 volts, tá ok? Vou apertar o Enter de novo, aí vem a tela da amostragem. Qual a amostragem que eu quero? Eu vou deixar 1 para 1, tá ok? E aperto o Enter e aí eu vou parametrizar o horário de início. Ele estava com 17 horas 29, então vamos colocar 29, não vou colocar 30, vou colocar 31 e o tempo de registro, vou colocar aqui 1 minuto, vou apertar Enter. Pronto, então ele está aqui, ele vai começar a medir daqui a pouquinho, ó, 30, vai para chegar em 30 agora. Quando chegar a 31, pessoal, ele vai começar a medir e eu vou mostrar para vocês a tela, tá ok? Enquanto isso, quer dizer, ele está aqui com o SD card no local, né? Esse SD card é para 8 GB. Então você pode colocar milhares de registros aqui que ele vai comportar, tá? E aí você pode passar para o computador ou você pode apagar o SD card, né? Isso aí não tem problema nenhum, faz parte do trabalho de vocês. E o importante é vocês não perderem os registros, né? Então ele já está chegando aqui em 31, 50, né? Ele está mostrando a carga da bateria, a bateria está bem carregada, está com 100%, né? Que eu também vou falar sobre isso. E agora ele vai começar a medir, ó. Vocês podem ver que ele colocou aqui, ó, VC e VA. Esse VC e VA, o VC ele está indicando corrente contínua e o VA ele está indicando corrente alternada, tá ok? Então é por isso aí. Quando ele terminar o registro, que ele vai terminar daqui a 1 minuto,
você vê que ele vai apagar. Só depois que ele apagar a medição do display é que você pode desligar o registrador. Tá? Se você desligar antes disso acontecer, você vai perder o registro. Então fica atento a isso, porque alguns técnicos andam perdendo o registro no campo e não é legal botar a culpa no registrador, né? Então, olha só, está chegando aqui. Quando chegar em 00 ali, ele vai apagar a medição. Quando ele apaga a medição, ó, acabou o registro. Agora você pode desligar, que o registro está guardado. Bom, pessoal, uma outra coisa importante também, olha, aqui tem o GPS é embutido nele, né? Então, quando você liga o registrador e você quer a conexão com o satélite, você tem que colocar isso aqui olhando para o céu. Não adianta botar de cabeça para baixo, porque ele não vai pegar. Ele tem que ficar olhando para o céu, entendeu? Depois que pega o satélite, não tem problema nenhum. Você pode até botar de cabeça para baixo, que ele não vai mais perder a conexão. Bom, pessoal, agora nós vamos dar uma olhada no gráfico aqui, né? Eu já abri o gráfico aqui. Esse gráfico, ele está dentro do SD card. Tá? Dentro do SD card, quando você recebe o registrador, ele tem alguns arquivos ali importantes, tá? Inclusive o manual de instruções no meio digital, que você também pode usar no computador, né? O gráfico é muito simples de você usar, tá? E você pode chamar o gráfico apertando esse botão e ele vai entrar aqui na busca do teu registro. Esse registro ele pode estar inclusive no SD card, porque você coloca o SD card no adaptador e espeta aqui numa entrada USB e você vai buscar o teu registro lá. E depois você pode salvar no computador direto. Ou você pode pegar, salvar no computador e depois você ir atrás do teu registro. Então, clicando aqui 2 vezes, ele já vai abrir o gráfico. Esse gráfico, você tem todas as informações necessárias e que tudo que aconteceu lá no teu registro. Por exemplo, ele vai te dizer aqui, sinal AC e DC, você calibrou lá, parametrizou na escala de 20 volts, a latitude e longitude foi o local que você fez o registro, tá? As amostragens, 6 amostragens por segundo, tá? Esse foi um cliente que mandou para mim esse registro. Hora inicial 9 horas e 18 e o tempo total de 5 minutos. A data foi 18/4/2022. Número de amostragem, foram colocados aqui 1.785 amostragens, tá? Ele te dá o valor da tensão média, da tensão DC média, a tensão máxima média, né? A tensão máxima, a tensão mínima, a tensão média em AC, tensão máxima em AC e tensão mínima em AC. Esse campo aqui, observação, é para você poder colocar alguma observação que você acha necessário colocar, tá ok? Essa tecla aqui, imprimir, é para você imprimir o gráfico. Você vai imprimir sempre o que está na tela. O que está aqui na tela você vai imprimir. Esse botão gráfico é para você chamar o gráfico, como eu já fiz antes, né? E aqui é o mapa. Quando você clica no mapa, ele vai te dar a localização de onde foi feito o registro. Então vamos chamar aqui o mapa. Bom, tá vendo? Abriu o mapa aqui, né? E esse mapa ele foi feito aqui no local em Recife, né? Já há um tempão. Vocês podem ver aqui pela latitude e longitude aqui, ó, Recife, Pernambuco. Foi feito esse registrinho aí de 5 minutos. Voltamos aqui para o gráfico, né? O gráfico ele tem outras funções. Por exemplo, aqui é o botão para você ver a medição, o registro em corrente contínua. E aqui é para você ver a medição em corrente alternada. Clicando aqui, você já está vendo o que ele registrou de corrente alternada, tá ok? Outra coisa, aqui você pode ver, por exemplo, se você não tem uma boa resolução aqui da medição, você pode aplicar um zoom. Ó, já apliquei o zoom aqui, ele mostrou com mais detalhes, né? Se você quer voltar para o normal, é só clicar com o botão direito.
E aqui também você pode aplicar, calibrar a escala do gráfico, né? Se você clicar aqui 2 vezes, você pode digitar aqui uma tensão, por exemplo, ele está aqui com 14 volts e 0, né? Então você pode colocar aqui, por exemplo, 30 volts na medição máxima e menos 30 volts. Olha lá, ó. Aí você calibrou a escala do gráfico e ele já tem um outro formato aqui, um formato até mais para você entender melhor, né? E aí você pode aplicar um zoom também de novo aqui, e aí você vai ter uma outra característica. E voltando ao gráfico original, é só apertar com o botão direito. Copiar para o clipboard, que é uma outra tecla aqui que você tem. Então o que está na tela aqui, você vai copiar para o clipboard. Então você pode pegar esse gráfico que você está vendo na tela e copiar lá num arquivo teu no Word, né, para apresentar para o cliente, ou no Excel, entendeu? Isso aí é outra opção, né, que vocês têm no gráfico, tá? Aqui em cima ele te dá um dado estatístico importante também, que ele vai dizer para você o quanto que ele ficou acima de menos 0,85, ou seja, quanto que ele ficou com o potencial tubo solo sem estar protegendo a tubulação. Agora nós vamos falar sobre como alterar o logotipo da Tanakas e colocar o seu logotipo, né, o logotipo da sua empresa. Bom, pessoal, agora eu vou trocar o logo da Tanakas por um logo qualquer, tá ok? Então eu tenho que ter esse logo na página 12 do manual, ele está explicando como é que faz. Você tem um logotipo da tua empresa, né? Você tem que abrir ele para você colocar ele no tamanho que diz aqui o manual na página 12, tá? Que eu vou dar uma lida para vocês. Olha, o tamanho máximo tem que ser 248 por 78 pixels no formato JPEG. Eu tenho que abrir a pasta onde está o logo, né? Eu tenho que abrir o logo. Então olha só, eu estou vindo aqui, eu vou copiar o logo, ok? Copiei o logo que eu vou inserir ali e vou abrir aqui a pasta e vou substituir nessa pasta do RPT 200 versão 13. Bom, então abrindo a pastinha do RPT 200 versão 13 gráfico que está lá no SD Card, então aqui na pasta você tem um arquivo logo. Então você vem aqui, manda colar o logo que você quer colocar e ele vai colar aqui, ó, já colou aqui o logotipo novo. Bom, e aí você então exclui o logo antigo da Tanaka. Então excluir. Então tá lá o logo novo. Então, pessoal, quando vocês abrirem novamente o gráfico, aqui na tela do computador vai estar ainda o logotipo da Tanakas, mas na impressão, ó, já sai o logotipo novo, que vai ser o logotipo da empresa de vocês. Então, quando vocês imprimirem, que você pode imprimir inclusive em PDF se quiser, você vai já estar com o logotipo da sua empresa. Uma outra coisa importante também que eu quero frisar com vocês é o seguinte: esse carregador aqui, na verdade, ele é uma fonte, tá? E ele é um carregador, é uma fonte de mercado. Por que eu fiz isso? Porque você não fica na mão da Tanakas, né? Se por um acaso esse carregador queimar no campo, e eu sei como é difícil, né? Vocês às vezes estão num lugar distante, o carregador, o registrador está com a bateria baixa e você não tem aonde, porque você queimou o carregador, e aí você tem que comprar um carregador novo. Você pode comprar um carregador aí no mercado, que é uma fonte de 5 volts. Então essa fonte de 5 volts, ela alimenta o carregador que está interno no registrador. Aqui dentro do registrador tem o mesmo carregador que tem dentro do celular, por exemplo. Tá? É um carregador inteligente que ele
gerencia toda a carga das baterias. A bateria, hoje em dia a gente está usando bateria de lítio polímero, tá? Com uma plaquinha de proteção, que está dando uma durabilidade excelente para esse instrumento, tá? E vocês podem usar bastante. Essa bateria, ela tem uma autonomia que nós garantimos de 72 horas. Mas no campo já me falaram que ela já durou mais de 100 horas de registro, tá? Então isso é um dado muito importante, né? Outro dado importante também é que o pessoal fica falando, o registrador perde registro. O registrador não perde registro. O registrador não perde dados, né? Mas existem situações em que a gente pode perder o registro. Por exemplo, se você coloca a parametrização lá, para ele registrar na escala de 20 volts. Então você tem que colocar a ponteira aqui verde, que é de 20 volts. E aí o técnico, ele parametriza tudo direitinho, mas na hora de colocar a ponteira, ele bota a ponteira na ponteira vermelha, que é de 200. Então ele não vai registrar nada, ele vai perder o registro, tá? Mas não foi o registrador. Uma outra coisa importante também, quando você liga o registrador, ele está colocando a hora de meia-noite, porque ele não pegou o sinal do satélite. Então é importante você esperar ele pegar o sinal do satélite, colocar a hora local, aí sim você vai parametrizar. Porque você não sabe quanto tempo ele vai levar para pegar o sinal do satélite, né? Ele tem que pegar 3 satélites pelo menos para poder fazer a triangulação. Então você tem que ligar o registrador, colocar o GPS olhando para o céu. Ele leva mais ou menos 1 minuto e meio se for um local bom. Se você estiver no centro da cidade, mas se você estiver num descampado, você espera mais um pouquinho, espera ele colocar a hora local, aí você confere no teu relógio se está na hora certa, e aí você então faz a parametrização, colocando para ele começar o registro uns 3, 4 minutos depois que está dando a hora local, entendeu? Por exemplo, se está dando lá 4 horas da tarde, você coloca para ele começar 4h05, que é para dar tempo de você parametrizar com calma, né? E fazer tudo com calma, para você poder garantir que você não vai perder o registro, tá? Uma outra coisa importante também é você sempre verificar a carga da bateria. E esse nosso registrador, ele tem um dispositivo que ele fica olhando a carga da bateria. Então, quando a bateria chega a mais ou menos entre 10% e 20%, lá 15%, ele fecha o registro. Isso é diferente de você desligar o registrador, né? Ele fecha o registro e salva o registro. Se você chega no campo, ele ainda está medindo, e você desliga o registrador, você perdeu o registro. Por que você perdeu o registro? Porque quando você parametrizou tantas horas de registro, ele tem que terminar o ciclo dele. Por que ele tem que terminar o ciclo? Porque quando ele termina o ciclo de registro, ele fecha o pacote, porque ele tem que fazer o cálculo da média, ele tem que botar o número de amostragens, e se você desliga ele antes, você perdeu isso aí, porque ele não vai conseguir calcular, e aí ele apaga, ele não salva o registro. Então você espera, quando você chegar no dia seguinte, se for um registro de 24 horas, quando você chegar no dia seguinte para tirar o registrador, você olha se ele ainda está medindo. Se ele ainda estiver medindo, você não desliga. Desliga o registrador somente depois que ele apagar as medições. Aí você pode desligar o registrador. Qualquer dúvida, não se esqueçam de colocar suas dúvidas no comentário, que a gente vai responder a vocês. Se vocês tiverem algum problema, alguma coisa que vocês queiram falar sobre o registrador, ou crítica, ou elogio, ou sugestões, podem mandar nos comentários. Não deixem de seguir a gente, que a gente vai
atualizando vocês conforme os vídeos vão saindo, né? E é isso, pessoal. Eu agradeço a companhia de vocês e espero contar sempre com vocês aí para os próximos vídeos. Ok? Muito obrigado.